E agora iremos ouvir a Tua palavra, Senhor amado. Manda fogo do céu, derrama uma chuva, uma bênção tal, Senhor amado, no meio do Teu povo, ó Pai amado, que nós podemos sair daqui regozijando da Tua presença, e que no amanhã essa palavra venha, Senhor amado, ficar impregnada em nossos corações, para passarmos para frente aquilo que aprendemos de Ti nesta noite. É o que nós te pedimos, te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Já fiquei rouco. Glória a Deus. Motivo de muita alegria de poder mais uma vez estar na presença do Senhor, poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Quero agradecer também ao nosso pastor, que nos dá esta oportunidade. E agradecer cada um dos irmãos que se dispôs em estar aqui nesta noite. Vocês é muito importante. E as pessoas também que não estão aqui também, nós temos que estar ligando, chamando elas para estar no culto. Porque é muito importante, nós congregarmos, nós estarmos reunidos. E é bom quando nós vemos a cara de cada um dos irmãos, ver o rosto, melhor falando, de cada um. Nós ficamos alegre do nosso coração, Então nós fazemos o esforço para trazer cada dia, que sejam nossos irmãos que já da congregação. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Josué. Glória a Deus. No texto da nossa campanha, Josué 6. Glória a Jesus. Versículo 20. Já foi lido nesta noite. Terceiro dia da nossa campanha, terceira quinta-feira da nossa campanha. E sei que grandes coisas o Senhor vai estar realizando, no período desta campanha. Não é que Deus não realiza nos outros dias, porque todo dia é dia de milagre. Porque todos os dias que nós levantamos da nossa cama, e temos o ar que nós respiramos, já é um milagre, de podermos acordar, é um grande milagre, Então, todos os dias é dia de milagre. Josué, capítulo 6, versículo 20. Glória a Deus. Diz aí: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, para a qual em frente de si, e tomaram a cidade. Glória a Deus. Esse pedaço que fala aqui, que e ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou com grande grita, e o muro caiu abaixo. Glória a Deus. O muro, nós vemos que Deus ele deu um mandato, a Josué, para estar rodeando, 7 dias, sete dias o muro de Jericó, que o muro ia vir abaixo, mas no último dia eles iam rodear por 7 dias. Mas ali eles não iam lutar, tentar derrubar com artifícios humanos, com alguma coisa humana, com algum objeto humano, que é criado pelo ser humano. Mas ali era algo que Deus deu para Josué, fazer daquela forma a instrução, e nós temos que andar conforme a orientação de Deus, conforme Deus quer, conforme Deus nos ensina, e muitas das vezes nós queremos colocar nossas próprias mãos, e muitas das vezes pensamos que vamos ajudar, mas vamos atrapalhar. Aleluia. Então primeiramente nós temos que pedir orientação. Josué era um homem que ele andava por orientação de Deus, porque ele aprendeu com Moisés. Nós vemos Josué, ele nasceu no Egito, e nós vemos que ele também, lembra daquela, quando Moisés fazia os seus grandes feitos ali no Egito, nós vemos a última coisa que Deus mandou ali no Egito, a morte dos primogênitos. Nós vemos que Josué também, ele era primogênito. Se nós lermos lá em 1 Crônica, no capítulo 1, nós vemos que Josué era o primogênito do seu pai, Josué, filho de Num, e ele era neto de Elisama. Então nós vemos que ele era primogênito. Então, ele viu quando Deus estava usando a vida de Moisés ali no Egito,
né? E quando aquele teve que marcar ali nos umbrais, né, das portas com o sangue do cordeiro, para que quando aquele anjo da morte passasse ali, não fosse tirada a vida dos primogênitos. Então Josué, ele já tinha visto todos os milagres, todos os feitos de Moisés. Então ele já conhecia Moisés quando Moisés estava realizando aqueles feitos. Então Josué, ele foi um homem que foi preparado também. Ele via tudo que Moisés fazia e ele também estava de olho naquilo que Moisés fazia, né, imitando também os feitos de Moisés. Ele via que os feitos, andava juntamente com Moisés, né, foi tão que Deus ele chama, né, e faz o chamado, pede para Moisés chamar a Josué. O chamado dele está em Deuteronômio 31, vamos estar lendo de Deuteronômio 31 e versículo 7, aonde, né, Moisés ele chama, né, Josué. Deuteronômio, não sei falar muito bem essa palavra, Deuteronômio capítulo 31 e versículo 7, glória a Deus. Aonde diz aí, ó, chamou Moisés a Josué e lhe disse-lhe aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhe dar, e tu farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Nós vemos que quando começa, né, ali no livro de Josué, primeiro capítulo, fala que o servo Moisés, né, Deus chama Josué e fala: meu servo Moisés é morto, né? E chama Josué e fala para Josué, anima Josué, como nós vemos lá o título, Deus anima a Josué, né? Então nós vemos que talvez Josué ele poderia estar desanimado. Hoje o que nós mais vemos na casa de Deus, mundialmente falando, muitas das vezes eu converso com minha mãe, converso com pessoas no Brasil, e muitas pessoas falam que está cansado, né? Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus, aonde diz que, né, que neste mundo nós teremos aflições, mas é para nós ter bom ânimo, porque Jesus ele venceu o mundo, e nós também venceremos. Nós vemos que pela vossa perseverança possuirei a vossa alma. Né? Jesus ele já estava vendo os últimos dias, porque como diz lá em Mateus 24, que nos fins dos tempos o amor de muitos esfriariam, né? Então as pessoas às vezes estão dentro da casa de Deus, não está se preocupando. Hoje eu estava meditando mais cedo, que às vezes tem pessoas que pensa que pode enganar a Deus, pensa que vai fazer alguma coisa e pensa assim: Deus não está vendo isso. Mas Deus está vendo todas as coisas, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. Deus ele está com os olhos como chama de fogo. Deus ele contempla todas as coisas. Deus vê tudo. Deus vê as coisas boas, Deus vê as coisas más. Tanto que ele fala que tudo ele levará a juízo. Tanto as coisas boas, tanto as coisas más. Tudo isso nós teremos que dar conta diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Todos os joelhos se dobrarão. Então nós vemos que Josué, né, foi chamado por Deus, chamado, né, por Moisés. Moisés, né, ensinou a Josué. Ele ficava olhando, porque Josué, a Bíblia fala que Josué ele não saía do meio da tenda. Ele estava sempre ali junto com Moisés. Eu creio que é onde Moisés, a não ser quando Deus falou ali no monte, ali onde mandou Moisés subir até o monte, e falou assim que não aparecesse ninguém pastoreasse, né, os rebanhos ali na frente do monte, a não ser isso. Mas eu creio que Josué, onde Moisés ia, Josué estava atrás, porque Josué sabia que ele era um homem usado poderosamente na mão de Deus. Nós vemos os grandes feitos, né, que Deus usou Moisés para fazer. Se você começar desde lá de quando ele começou, né, quando ele foi no povo, né, para tirar o povo do Egito diante de Faraó, ele começou a fazer os feitos, né, grandes outros feitos foram depois que Moisés já estava, né, além do rio, do Mar Vermelho. Nós vemos que muitos milagres foram realizados. Nós vemos aí o milagre, né, são os milagres mais criticados pela ciência, pelos estudiosos. Fala que é o milagre aonde nós vamos ler também em Josué, no capítulo 10, é o mais criticado, né? Onde fala que o sol parou.
né? E nós vemos que todos os outros milagres também foram criticados. A passagem, né, de Israel pelo Mar Vermelho, nós vemos também, né, a provisão do maná durante o período que eles ficou no deserto, né? Nós também vemos quando a água jorrou da rocha. Também o machado flutuou, também muito criticado pelos estudiosos, pelos cientistas, pelas aquelas pessoas críticos, né, na verdade, porque, né, o príncipe desses séculos cegou o entendimento de muitos, né, dos incrédulos, para que não vejam. Então, o que é poder de Deus para nós é loucura para o mundo. O mundo não compreende, né, os feitos de Deus. Então, nós andamos por fé, né? Quando eu fico olhando pela vida de Josafá, vamos ler também Josafá no livro de 2 Crônica, no capítulo 20, aonde Josafá, aqui nós vemos algo muito bonito, né? O que eu queria falar nesta noite, eu queria falar sobre a adoração. Adoração é você prestar um culto ao Senhor, né? Estava lendo o Salmos 136, aonde fala muitas das vezes, louvai ao Senhor. E num desses versículos, no versículo 17, fala, louvai ao Senhor, porque derrotou grandes reis. E nós vemos no capítulo 10 de Josué, que ali muitos reis foram vencidos. Né? Nós vemos no capítulo 10 de Josué, aonde Deus que mandou uma chuva de pedra de gelo, né? Uma saraiva tão grande, que matou mais do que as espadas dos israelitas. Então matou muitas pessoas naquele dia. Então nós vemos, né, aqui em Josafá, ou em 2 Crônicas, capítulo 20, aonde Josafá, ele ficou preocupado, ele temeu, ele ficou com medo, e ele falou, porque falaram para ele que vinha uma grande multidão, né? Mas Deus, ele toma um profeta, né, chamado Jaziel, e vai perante Josafá, e ele fala assim, ó, e Jaziel disse, no versículo 15, de 2 Crônica, no capítulo 20, e Jaziel disse, dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estais em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aqui nós vemos aqui que Josafá, ele não precisou pelejar, porque a peleja era do Senhor. Aonde fala aqui, nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estais em pé e vede a salvação do Senhor. Então, nós não precisamos lutar, nós não precisamos batalhar. Tem hora que você, como diz Moisés, quando estava diante do Mar Vermelho, ele ia clamar ao Senhor, e ele falou, né, foi clamar a Deus, e Deus falou para ele, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então ali, Deus estava mandando eles marchar. Ele estava clamando ao Senhor, e Deus mandou eles marchar. Aqui nós vemos que ele mandou ficar de pé, mandou estar diante do Senhor, né, e vede a salvação do Senhor, porque a nossa salvação, ela vem do Senhor, né? O nosso livramento, tanto tem a salvação, que é a salvação da nossa alma, que nós estamos aqui, né, e estamos seguros na mão do Senhor, vivendo uma vida reta diante de Deus. Se Jesus voltar agora, nós iremos para a glória. Mas também tem a salvação, que Ele nos livra de um perigo, nos livra de algo que vem nos afligir, que vem nos atormentar. Então nós vemos que de Deus vem a salvação, de Deus vem, né, o livramento, vem o escape. Então nós vemos Josué, né, que era primogênito do seu pai. Nós vimos que Josué foi um servo de Moisés, ele era fiel a Moisés, né? Ele era uma pessoa que estava sempre junto com Moisés e aprendeu com Moisés todos os feitos de Moisés. Aquilo estava sendo um preparamento para Josué. Então nós vem vindo, né? Nós vemos que Josué,
ele enfrentou o deserto, né? Um deserto causticante, um deserto muito quente, que foi uma preparação também. Josué também enfrentou a sede também no deserto, também foi uma preparação para Josué. Josué, nós vemos que Josué, Deus ele faz o chamado para Josué no capítulo, né? Quando chama Josué, fala que o servo Moisés era morto. Mas depois nós vemos também a travessia do Jordão, né? No capítulo 3. Depois a conquista de Jericó, onde nós lemos o texto, né? Onde diz que eram umas muralhas que tinham 9 metros de altura. Ali em cima tinha uma largura que poderia andar 2 caminhões lá em cima, né? Então, se nós fôssemos olhar pelos nossos olhos humanos, nós nunca poderia ser derrubada aquela muralha de tão fortificada que ela era, porque era uma cidade fortaleza, né? Se você olhasse com os seus olhos carnais, nós talvez aqui, se nós fôssemos olhar, nós olhando para essa parede, nós ficarmos aqui sentados, olhando para essa parede, falando assim, essa parede vai cair. Essa parede é fininha, não vai cair se você vai ficar olhando para ela. Mas foi um mandato de Deus. Ele estava ali guiado por fé, estava ali pelo mandato de Deus. Deus deu ordem para ele fazer daquela forma. Você vai rodear e depois no sonido da buzina, né, o povo ia gritar e com um grande grita o muro veio abaixo. Então tudo é pela fé, tudo tem que ter fé. Se você não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, nós temos que ter, né, convicção, porque a fé é o firme fundamento daquilo, né, que nós esperamos, das coisas que nós não vemos, mas nós cremos que vai acontecer, porque nós temos fé. Então nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. Então nós vemos também que Josué, no capítulo 6, fala que depois que eles atravessaram a muralha, né, tomaram Jericó, Deus começou a dar as nações, né, para Josué. Então a primeira nação que eles foram lutar, né, a nação de Ai, só que Acã, quando ele entrou para dentro da cidade, né, ele viu ali quando eles foram pelejar, e eles tomaram uma capa, Acã tomou uma capa babilônica, tomou 200 ciclos de prata e tomou uma cunha de ouro, das coisas anátemas, né, numa peleja antes que eles tiveram. E aquilo ali veio por castigo, né? Então, quando eles foram, né, pelejar com Ai, eles foram derrotados, né? Porque quando os homens falaram, pode subir pouca gente, porque eles são fracos, eles, né, são poucos homens irão derrotar. Só que, como Acã tinha tomado das coisas, né, anátema, das coisas que Deus é consagrada a ídolos, consagrada a outros deuses, né, coisa amaldiçoada por Deus. Então eles tomaram aquilo ali, Acã tomou aquilo ali e levaram, né, colocou debaixo da sua tenda, né, pegaram aquilo ali, levaram no meio das suas bagagens, e aquilo ali causou a derrota, né, e Josué, ele entristeceu pelaquela e clamou a Deus e perguntou o porquê teria acontecido aquilo. E Deus falou para Josué, porque tinha coisas, né, amaldiçoadas, tinha coisas de anátema no meio das coisas do povo israelita. Então ele começou a chamar tribo por tribo, e depois chamar família por família, né, e chegou até na família de Acã. Acã tinha pegado das coisas amaldiçoadas, né, Acã tinha pegado algo que, que Deus ele tinha ordenado que não pegasse coisas, né, que era sacrificado a ídolos, coisa sacrificada a outros deuses, né, e aquilo ali não foi do agrado do Senhor. Então nós vemos que ali perderam, porque pegaram coisas que não eram, né, da vontade de Deus, e ali nós vemos que pegaram as coisas amaldiçoadas, né, e ali causou a morte dele e de toda a família, de todo o gado, de todo o seu rebanho. Então, muitas das vezes nós vemos que pessoas pensam assim, pecados grandes, pecados graves. Não, irmãos, mínimas coisas, aquilo que não é da vontade de Deus, que vai contra o princípio bíblico, que vai contra a vontade de Deus, tudo aquilo que foi estabelecido por Deus, que você vai contra, você está pecando. Então, aqui nós vemos que Deus ele deu a ordem para não pegar nada, né, daquelas coisas amaldiçoadas, não tomar nada daquilo, e ele tomou. Então, quando eles foram na peleja, perderam. Muitas das vezes nós estamos perdendo coisas, porque estamos pegando coisas que não é do agrado de Deus, estamos tocando em coisas que Deus não permite nós tocar, estamos, né, fazendo algo que não é do agrado de Deus. Por isso que muitas das vezes a derrota vem
vem na nossa casa, vem na nossa vida, vem na nossa família, vem na igreja, né? E um pecado de um homem só trouxe um prejuízo para uma nação, trouxe um prejuízo para uma família, trouxe prejuízo para a sua casa, para a sua própria vida, perdeu a sua própria vida, porque tomou das coisas amaldiçoadas, coisas que não agradavam a Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Nós estamos na casa do Senhor, não tem pecadinho nem pecadão, tem pecado, pecado é a mesma coisa, né? A pessoa pensa assim que não, é um assaltante de banco, né? Eu vou roubar só uma caixinha de fósforo, talvez não é pecado, isso aqui não tem nada a ver não, né? Mas um assaltante de banco é só as consequências que é diferente, né? Mas é pecado para Deus, é pecado da mesma forma. Não tem mentirinha grande nem mentirinha pequena. Se você falou uma mentira, é mentira. Não interessa se é pequeno ou se é grande, é mentira. Então nós temos que ver, se é pecado, se está falando na Bíblia que é pecado, é pecado. Se está falando para você não fazer, você não faz. Se Deus mandar você parar, você para. Se Deus mandar você andar, você anda. Mas muitas das vezes nós queremos fazer conforme a nossa vontade, conforme nós queremos, e não é como nós queremos. Quando você faz conforme você quer, você tira a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu tiro a bênção de Deus sobre a minha vida quando eu penso assim, vou fazer assim. Eu tiro a bênção de Deus. Quantas das vezes eu penso assim, não, vou fazer dessa forma. Não, mas a palavra de Deus está falando assim, não, mas assim é mais fácil. Eu vou pegar um atalho. Irmãos, atalho não leva ninguém a lugar nenhum. Atalho não adianta você pegar atalho. Às vezes nós pegamos atalho e nós morremos no meio do caminho. Nós temos que ser, né, obediente à voz do Senhor. Se Deus mandar você passar por aqui, reto aqui, você vai reto aqui, porque Deus ele vai te dar a vitória. Não importa as barreiras, não importa as dificuldades, não importa as muralhas, não importa aquilo que vem diante de você para tentar te parar. Não precisa você temer, porque Deus, se Ele mandou você passar, Ele vai fazer algo por você. Deus, Ele é fiel e Ele vai fazer. Glória a Deus. Nós vemos aqui que Ele manda Josafá ficar parado. Ele, parai, né? Fala assim, ó, está em pé e vede, né? Manda Josafá ficar ali, aquela grande multidão vindo, e Deus pega e fala assim, ficar parado, fica aí olhando aí, né? Não precisa lutar não por aí, mas só que Deus fala, a peleja não é vossa, a peleja é minha, né? Eu que vou pelejar por vós, né? Eu que vou pelejar por você. Aqui estava falando para Josafá, mas a palavra de Deus, ela é tanto para aquele tempo, tanto para o nosso tempo de hoje, porque toda a palavra é divinamente inspirada, né? Apta para corrigir, para redarguir, né? Para instruir todo o homem de Deus, para toda boa obra, né? A palavra do Senhor, ela é para nos ensinar. Então todas as coisas que tem na palavra de Deus foi para o passado, mas também a palavra pode já ter passado, mas o Deus ele é o mesmo. O nosso Deus ele não mudou. O nosso Deus ele está aqui nesta noite. Se você adorar o Senhor, você vai ver algo de Deus acontecer na sua vida. Muitas das vezes você não vê, eu não vejo algo, porque nós vemos na casa do Senhor e nós não damos glória a Deus, nós não exaltamos ao Senhor, nós não demos graças a Ele. Depois saímos reclamando do culto, falando que o culto não foi ruim, que o culto foi frio, mas o culto quem faz é eu. Uma vez ouvi um pregador falar que ele não precisava de hino, não precisava do pregador estar pregando também, para ele sentir a presença de Deus, não. Irmãos, é verdade, porque se você for olhar, você pode estar aí, talvez tem alguém cantando aqui, você pode sentir a presença de Deus, mas eu já falei para o irmão Wagner, que às vezes quando eu sinto a presença de Deus, eu gosto de orar em voz alta, intercedendo pelos irmãos, intercedendo pela igreja, intercedendo pela obra de Deus. É muito bom, né, orar em voz alta, mas quando eu fico em silêncio também, irmãos, orando e começo a meditar nas coisas de Deus, parece que eu entro dentro da mensagem e eu começo a sentir aquela coisa assim, e daí a pouco eu não vou conseguindo mais ficar calado, eu vou abrindo a minha boca e vou glorificando. Então quando nós começamos a adorar a Deus no nosso pensamento, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Então você pode estar trabalhando, você pode estar andando na rua, você pode estar andando dentro do seu carro, mas você pode estar adorando a Deus, porque não precisa você estar de joelho, você não precisa estar aí sentado num lugar, no culto aqui, para estar glorificando a Deus. Não somente aqui é um lugar para a adoração de Deus, aqui já é um lugar onde nós viemos congregar, aqui já é obrigação nossa fazer isso.
a estar abrindo a nossa boca, glorificando a Deus, quando nós entramos por esta porta aqui, ó. Mas quando nós estamos lá na rua, quando nós estamos no nosso carro, nós podemos estar. Quantas das vezes, irmãos, eu estou ali lixando um carro, estou pensando em algo de Deus e vem vindo muitas revelações, eu paro e pego uma caneta e começo a escrever, a anotar, né? Então, Deus, Ele é fiel, irmãos, e quando nós começamos a adorar o Senhor, Deus, Ele vence grandes batalhas por nós não precisamos lutar, nós não precisamos pelejar, porque Deus, Ele peleja por nós. A única coisa que nós devemos fazer, como diz aqui no texto também em Josafá, que ele apregoou o jejum, né? Ele orou também, Josafá. Então o nosso dever é orar, o nosso dever é buscar a presença de Deus, o nosso dever é colocar a nossa vida diante de Deus, colocar a nossa vida na posição, ficar aí, ó. Ele falou para Josafá, ó, ficar parado. Então ficar na posição. Você já viu um soldado, quando ele está na guerra, ele tem que ficar parado ali, ele fica na posição ali, ele não mexe, né? O capitão chega, ele dá continência, mas ele fica parado ali, né? Ele está na posição dele, né? É para ficar parado, mas fica na sua posição, fica aí esperando que Deus, Ele vai realizar grandes coisas na sua vida, Deus, Ele vai realizar grandes coisas na minha vida, mas basta nós obedecer a palavra do Senhor, basta nós obedecer a voz de Deus. Então nós vemos, né, mais para frente, andando mais para frente um pouco, nos capítulos de Josué, no capítulo 8, fala aí depois que ele voltou a pelejar com Ai, no capítulo 8, e eles venceram a Ai. Depois nós vemos no capítulo 9, onde os gibeonitas enganaram a Josué, né? Enganaram os príncipes daquela época, os sacerdotes, né? Porque vieram de uma terra longínqua. Eles falaram para Josué que vieram de uma terra longínqua, levaram uns pão bolorado, uns pão mofado, levaram vestido de roupa velha, né? Roupa suja, e foi como mendigo. E falou que veio de uma terra longínqua, que os pães estavam quentinhos quando eles fizeram. Mas quando chegou ali, de tão longe que eram, os pães já chegaram duros e borolados. Chegaram tudo malfados os pães. E ali ele enganou, né, a Josué. Então falou para Josué fazer um acordo com ele, né, fazer um pacto com eles ali, né. Então Josué, eles fizeram um pacto com eles, né? E quando aqueles que ficaram sabendo que vinha outros reis, né, para vir pelejar com eles, contra os gibeonitas, então ali eles mandaram chamar Josué. Como ele tinha feito o pacto, ele tinha que ajudar. Então nós vemos também no capítulo 10, aonde, né, em Josué, onde vai falar sobre a peleja, o dia que o sol parou, né, onde Josué, um homem, né, um homem como nós somos homens, né? Eu fico olhando aquela passagem onde fala de Elias, que Elias era homem, né, sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou a Deus para que não chovesse 3 anos e meio, e não choveu. Depois ele tornou a orar e choveu. Então nós vemos que quando nós nos colocamos na posição de Deus, quando nós, né, pegamos uma intimidade com Deus, pegamos, né, uma confiança em Deus, porque muitas vezes também nós podemos orar. Nós podemos orar, mas muitas vezes nós não confiamos que vai acontecer. Nós oramos por acaso. Vou orar porque eu sou obrigado a orar. Eu vou orar porque eu tenho que orar, né? A Bíblia manda que se eu não orar, se eu não estiver orando pelos meus irmãos também, eu estou pecando, né? Como disse Samuel, né? Então é uma obrigação nossa, crente, né? Todos os servos de Deus estão orando, né? É uma obrigação nossa. Então muitas vezes, né, nós oramos, mas não acreditamos na nossa própria oração. Nós temos que orar e acreditar. Glória a Deus. Então nós vemos aí Josué no capítulo 10, né, onde está falando aí que Josué, Josué no capítulo 10 e a partir do versículo 12, vou ler aqui, né, aonde Josué aqui, fala assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol deteve e a lua parou, até que o povo vingou-se de seus inimigos, e isso não está escrito no livro do reto. O Senhor, pois, se deteve no meio do céu, o sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. E tornou-se Josué
e todo Israel, e ele ao arraial de Gilgal. Glória a Deus. Aqui nós vemos, eu estava lendo um artigo na internet, onde estava falando que um cientista, ele estava discutindo para ver se era verdade, porque falta um dia mesmo no calendário. E aí o cientista queria saber, né, o porquê, e ali eles começaram a discutir aquilo ali, mas queria tirar de todo jeito que não é, né, um milagre de Deus, né, porque as pessoas, os cientistas, eles querem apagar as pessoas, os grandão aí fora, né, que não tem nada a ver com Deus, os teólogos, muitos teólogos também que pregam, eles acreditam eu falo os teólogos mesmo da prosperidade, os liberais que não, né, eles querem falar que isso não existiu, é uma coisa lá do universo, que a Terra que parou, alguma coisa assim, é o que eles falam. Então, ali estava falando que eles estavam fazendo vários